Olá e sejam bem-vindos ao Vozes do Além. Anjos, ou seres celestiais, também conhecidos como seres de luz, considerados capazes de descer do céu para ajudar as pessoas em momentos de necessidade. Claro, de acordo com as crenças individuais de cada um. É incrível pensar na possibilidade de um encontro divino. Entretanto, nas narrativas a seguir demonstro que os encontros com os anjos não são exclusivamente sempre positivas, podendo sim, às vezes nos causar um certo medo, revelando que às vezes os anjos também têm seu lado misterioso. Eu estava na casa dos 20 e poucos anos, isso já faz aproximadamente 32 anos. Minha família era muito unida. Costumávamos sair juntos, meus pais, irmãos, primos, tios e até minha avó, que agora descansa em paz. Em uma ocasião, enquanto viajávamos à praia, sofremos um acidente que nos marcaria profundamente nos meses seguintes. Eu estava sentado no banco do passageiro do carro do meu pai, segurando nos braços meu sobrinho, filho de minha irmã, um garotinho de apenas 1 ano de idade. Enquanto cantávamos e conversávamos animadamente, o carro freou bruscamente, fazendo com que todos dentro do veículo gritassem em pânico. O impacto de outro carro nos lançou para fora da pista e meu sobrinho pequeno foi arremessado para fora do carro. Em um esforço para salvá-lo, segurei em uma de suas pernas, mas isso fez com que ele batesse com força no para-brisa, o que os paramédicos disseram ter sido a causa de sua morte instantânea. A imagem daquele momento terrível permaneceu gravada em minha mente e fiquei devastado, sentindo uma enorme culpa por ter tentado ajudá-lo e acabado causando ainda mais danos. O acidente não apenas nos atormentou pelo resultado trágico, mas também causou uma desunião em nossa família, que pouco a pouco começou a desmoronar. Minha irmã e seu esposo me culpavam pelo ocorrido, e eu, em minha tentativa de me sentir menos culpado, dizia a mim mesmo que tudo havia sido apenas um acidente. Enquanto alguns familiares concordavam com isso, outros apoiavam o que minha irmã afirmava. Havia constantes brigas, gritos na casa da minha avó, insultos e reclamações uns aos outros. Sem dúvida, nossa família estava se despedaçando e nada parecia ajudar. Pelo menos, até certa ocasião. Todos nos encontrávamos reunidos na casa da minha irmã. Não me lembro do motivo, mas de repente, todos estavam discutindo violentamente. Os gritos ficavam cada vez mais altos e os insultos não paravam. De repente, algo chamou minha atenção na última foto do meu sobrinho, que estava em um pequeno quadro. Começou a aparecer um brilho bastante estranho naquela foto. Aquele brilho fez com que todos olhássemos para a imagem, que cada vez mais se iluminava, até se transformar em uma esfera de luz. Se desprendendo da fotografia, seguiu em direção às escadas lentamente, e quando chegou em frente à porta do quarto do meu sobrinho, a esfera de luz simplesmente desapareceu. Enquanto todos os presentes ficaram muito espantados naquele momento, algo estranho aconteceu conosco, pois uma paz invadiu todos nós, o que ninguém sentia há muito tempo, e todos começamos a chorar em uma espécie de libertação provocada por aquele evento. Lembro muito bem de como minha irmã se aproximou de mim e, chorando, me abraçou pedindo perdão pela forma como havia me tratado. A partir desse momento, tudo começou a melhorar entre nós, e pouco a pouco voltamos a ser uma família unida novamente, assim como éramos antes daquele terrível acidente. Alguns céticos da família acharam que era apenas um efeito de luz, que não sabiam explicar muito bem. Mas a maioria dos familiares acreditam que naquela luz que vimos e que nos fez mudar nossas atitudes, era na verdade o espírito do meu sobrinho, tentando consertar o que estava nos separando, antes de se tornar um pequeno anjo. Essa história aconteceu com a minha avó há mais ou menos 22 anos. Seu nome é Esther. Quando ela contou essa história, ela tinha cerca de 55 anos e ainda era uma senhora muito charmosa e bonita. Alguns anos antes, quando era muito jovem, costumava sair com sua irmã a uma discoteca local
já que nenhuma das duas tinha namorado. Era sábado e elas foram a essa tal discoteca da região onde moravam. Estava localizado a uma estrada que ligava 2 municípios. Era de terra batida e cercada por pastos e muita vegetação, a uns 10 minutos de carro da área mais próxima ao centro da cidade. Era tarde, entre 9 e 10 horas da noite. Minha avó e sua irmã, que eu não conheci, estavam no bar pegando bebidas, enquanto observavam possíveis pares de dança. Após algum tempo, um jovem bastante atraente chegou. Como disse antes, minha avó era muito bonita, e o homem não parava de olhá-las. Ele se aproximou delas e perguntou se poderia acompanhá-las. Elas disseram que sim, e passaram a noite inteira conversando com ele. Quando chegou a hora de fechar a discoteca e eles se preparavam para sair, foram abordados por 4 homens que não paravam de encará-las, mas apenas os ignoraram e não deram importância. Quando estavam procurando um táxi para voltar para casa, o jovem novamente apareceu e as aconselhou a não fazer isso, porque os homens que estavam as observando eram maus e iriam machucá-las. Estranhando, perguntaram como ele sabia disso. E ele contou que alguns meses atrás, um rapaz saiu com sua namorada daquele local, e esses homens os ameaçaram e obrigaram eles a ir a um lugar mais afastado, onde agrediram o rapaz até a morte, enquanto violentavam sua namorada. Além disso, ele disse: "Eu não posso levá-las até em casa, mas posso deixá-las em um lugar seguro, onde possam pegar um táxi para chegar lá." Depois de ouvir a história, elas pensaram que ele poderia ser um desses homens, mas ao verem seu olhar, sentiram que podiam confiar nele. Elas saíram acompanhadas dele, que as levou até um lugar seguro, onde pudessem pegar um táxi e chegar em casa. Já no centro da cidade, as duas estavam aliviadas, por ele estar fazendo companhia enquanto esperavam o carro chegar. E quando chegou, agradeceram por tudo o que tinha feito e embarcaram no táxi em direção à sua casa. Durante o trajeto, o motorista as olhava com estranheza e depois de um tempo perguntou se elas não tinham medo de ficar em um lugar como aquele sozinhas a essa hora da noite. Mas Esther, minha avó, respondeu que não estavam sozinhas, que um rapaz as acompanharam desde a discoteca e ficou aguardando até que um senhor chegasse para nos levar. O taxista, olhando para ela com olhos bem abertos, respondeu: "Mas quando eu cheguei e vocês embarcaram, estavam sozinhas, não havia ninguém com vocês, por isso que perguntei." Elas apenas se olharam entre si, pensando: "Esse senhor está cego." Mas em seguida já chegaram em casa e descansaram. No dia seguinte, elas conversavam sobre a noite anterior e tudo o que tinha acontecido, e decidiram voltar à discoteca para falar com o jovem alguns dias depois. Quando retornaram ao local na semana seguinte, já estavam lá algumas horas, sentadas bebendo à mesa, quando enfim o jovem apareceu. Mas por mais sinais que elas fizessem, ele não prestava atenção nelas. Era como se nunca as tivesse visto antes. E depois de algum tempo, decidiram se aproximar dele. E perguntaram para o jovem se ele não lembrava delas, pois tinham se conhecido na semana passada e que tinha até dado carona a elas para a região central. Muito surpreso, ele respondeu: "Há mais de um ano não venho aqui." Notando que estavam tão assustadas, ele disse: "Eu tinha um irmão gêmeo que gostava muito de sair para dançar com sua namorada. Uma noite eles saíram e nunca mais voltaram. Depois de um tempo soubemos que tinham estado por aqui e logo depois desapareceram. Informaram sobre 2 corpos encontrados em uma área deserta próxima. Infelizmente, abusaram de minha cunhada e depois mataram os 2. Por isso, nunca mais tinha voltado aqui neste lugar." Minha avó e sua irmã sentiram uma profunda tristeza e contaram para aquele jovem tudo o que tinha acontecido. E em seguida se despediram e nunca mais voltaram para aquele lugar. Mas tinham certeza absoluta que na noite em que aquele jovem apareceu, foram salvas por uma força maior. Essa história aconteceu quando eu tinha apenas 5 anos. E embora não me lembre de tudo o que aconteceu, o trauma que ela me causou ficou comigo por muito tempo. À medida que crescia e começava a entender melhor as coisas, aos poucos comecei a juntar as peças dos acontecimentos daquele dia fatídico, com minha mãe presente para confirmar cada detalhe.
Segundo minha mãe, ela havia me colocado para dormir na sala, como sempre fazia, e eu deveria cochilar por cerca de 2 horas. Ela me deixou lá dormindo pacificamente e foi cuidar de suas coisas, como sempre fazia. Minha mãe é uma pessoa que adora limpar a casa enquanto ouvia música, e naquele dia não ia ser diferente. Ela estava usando seu fiel Walkman. Naquela época nossa casa ficava cheia de fitas por todos os lados. Não sei porque acordei mais cedo do que de costume. Só sei que assim que levantei da sala, puxei a porta de vidro para o lado e, sem entender o que estava fazendo, fui em direção à piscina. Lembro-me de ter visto uma linda borboleta gigante lutando na água e sabia que não poderia deixá-la morrer. Eu amo animais de todos os tipos. Então fiz minha primeira tentativa de resgatá-la, mas eu falhei. Lembrei que meu pai às vezes usava uma peneira grande para limpar a piscina. Então fui até onde ela estava, mas era muito pesada para mim. Apesar da minha falta de jeito, consegui carregá-la até a piscina, mas quando tentei pegar a borboleta, a rede ficou muito pesada para mim, o que acabou me derrubando na piscina. Não teria sido um problema se eu soubesse nadar, mas antes que eu percebesse, já estava no fundo da piscina, tentando desesperadamente agitar os braços e pernas para voltar à superfície e respirar, mas eu não conseguia. Foi quando senti os braços de alguém em volta de mim e me puxando para fora da água em um movimento muito rápido. Pude reconhecer claramente aquela figura quando a água escorreu dos meus olhos e vi que era meu tio. Eu não o via há muito tempo. Minha mãe me disse que ele tinha ido para algum lugar distante que ela chamava de paraíso, mas eu não entendi o que isso significava na época, então não fiz muitas perguntas. Ele me colocou em segurança fora da piscina e apenas sorriu, sem dizer uma palavra enquanto se afastava e fazia um pequeno gesto com as mãos. Quando pisquei de novo, tudo o que ouvi foi a voz da minha mãe em pânico, perguntando por que eu estava toda molhada e o que havia acontecido comigo. Ela estava branca, como um lençol, claramente apavorada, porque sabia que eu havia caído na piscina. Mas para acalmá-la, contei-lhe toda a história do ocorrido, e sem entender nada, ela começou a chorar, soluçando incontrolavelmente. Eu não entendia porque ela estava tão emocionada, até várias horas depois, quando ela finalmente se acalmou o suficiente para me explicar. Quando ela disse que meu tio havia feito uma viagem ao paraíso, eu ainda era muito jovem para entender o conceito da morte. Mas meu tio já havia falecido 2 anos antes, daquele dia em que fui salva por ele. Essa história minha avó me contou há vários anos. Ela aconteceu quando ela era uma menina de apenas 11 anos de idade e vivia com seus pais e irmãos em um pequeno rancho. Entre suas tarefas diárias estava de ir a um moinho durante todas as manhãs, quando o sol mal começava a aparecer em seus primeiros raios de luz. Ela conta que tinha apenas alguns meses fazendo isso e que normalmente minha bisavó acompanhava. Mas naquela ocasião, ela estava um pouco doente, então se ofereceu para ir sozinha ao moinho. Sua mãe, apesar da preocupação que aquilo lhe causava, concordou, pois era uma tarefa que precisava ser feita. Segundo o que minha avó conta, o moinho ficava aproximadamente 1 hora de casa. A estrada estava coberta por enormes pastos de cada lado, e que costumava ser um pouco movimentado durante as primeiras horas da manhã. Enfim, naquele dia, ela saiu andando em direção ao moinho com bastante tranquilidade, pois sabia que talvez no caminho pudesse encontrar algum conhecido que estivesse indo para a mesma direção que ela. Mas quando estava na metade do caminho, havia um homem com cerca de 30 anos a alguns passos dela. Ele estava visivelmente bêbado e tentando alcançá-la, o que a incomodou bastante, mas ela tentou não demonstrar medo algum para que ele não percebesse sua fraqueza e ousasse machucá-la. O sujeito parecia bastante determinado em alcançá-la, pois a cada passo que ela dava, ele caminhava mais rápido, e isso começou a deixar ela em um estado de desespero, fazendo com que não pudesse evitar, e a cada segundo andasse cada vez mais rápido, chegando em um ponto em que quase corria. Aquele sujeito estava determinado a alcançá-la. Foi que de repente ela viu sua mãe saindo das pastagens e chamando para que pegassem suas mãos.
Nessa hora, minha avó conta que ouviu um grito forte de terror vindo do sujeito que a seguia. E ao se virar, ela viu como esse homem correu em desespero em sentido ao contrário, como se estivesse fugindo de algo ou alguém. Isso a surpreendeu bastante, mas ela continuou andando de mãos dadas com a minha bisavó. Em alguns metros adiante, minha bisavó pediu para que ela fosse na frente e que logo a alcançaria. Minha avó fez o que lhe foi pedido e em segurança chegou ao moinho, mas sua mãe nunca chegou lá. E depois de terminar de moer toda a farinha, ela decidiu voltar para casa. E quando chega, encontrou sua mãe fazendo outras tarefas. E pergunta rapidamente por que ela não tinha alcançado até o moinho, como havia lhe dito. Mas em alto e bom tom, tranquilamente minha avó responde que não tinha saído de casa e que ela estava imaginando coisas. Minha avó diz que não sabia o que aconteceu, mas que ela estava certa de que sua mãe estava lá. Inclusive, a tinha pegado pela mão. Pessoalmente, acredito que um anjo ou algo do tipo se encarregou de protegê-la, seja lá do que for que aquele homem bêbado pensasse em fazer com ela. Também acredito que a imagem doce da minha bisavó não era a mesma que aquele homem viu. Sem dúvidas, para sair gritando e correndo daquela maneira, tinha que ter visto uma imagem bem assustadora. Eu sei que talvez para muitos isso pareça loucura, mas parecia que sempre alguém cuidava de mim, me protegia. Pode parecer bobagem, mas tenho certeza que tenho um anjo da guarda e que já estive frente a frente com ele em mais de uma ocasião. Desde que me lembro, sempre que surgia uma situação de perigo que me deixava vulnerável, esse sujeito aparecia para me ajudar. A última ocasião foi, como eu já disse, há algumas semanas. Lembro de ter ido visitar meus familiares que moram em outra cidade, mas quando estava voltando à noite, um pneu furou no meio do caminho. Para piorar as coisas, isso aconteceu em uma área bastante escura e deserta da estrada, o que fez com que meu carro ficasse fora de controle e quase batesse em uma árvore na beira da estrada. Muito preocupado com a situação em que me encontrava, desci do carro e verifiquei o porta-malas, mas não havia ferramentas ou estepe. A única coisa que podia fazer era ficar parado na estrada e esperar alguém passar. No entanto, durante as 4 horas que estive dirigindo pela estrada, não vi carro nenhum passar. O frio e a escuridão e o som dos animais na beira da estrada criavam uma atmosfera mais assustadora ainda. De repente, vi um par de luzes redondas que brilhavam se aproximando de mim. Era um carro novo que parou a alguns metros à frente do meu. E um homem muito simpático desceu para me ajudar. Estranhamente, ele tinha todas as ferramentas de que eu precisava e até um estepe exatamente igual ao meu. Embora não houvesse nada estranho nele, mesmo naquela situação, senti algo que me parecia muito familiar. O perfume daquele sujeito me parecia extremamente conhecido, mas não sabia de onde. Até que ele se afastou do local. Nesse momento, uma série de lembranças me veio à mente. Aquele aroma tinha estado presente em outras circunstâncias da minha vida, em vários acidentes que tive em outras situações, em que parecia que alguém me protegia e cuidava de mim. Sempre um homem do qual não conseguia lembrar seu rosto, da mesma maneira que não lembrava do homem que acabara de me ajudar. Eu sei que para alguns tudo isso pode parecer sorte ou uma série de coincidências. Mas para mim a sensação de que tudo faz parte de algo realmente maior me faz sentir que ainda tem um propósito, assim como esse anjo que cumpre o seu estando aqui ao meu lado, sempre que mais preciso. E você, já teve alguma experiência semelhante? Me deixa aqui nos comentários, quero saber da sua história. Obrigado por assistir o vídeo e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.